Galera, então só para retomar agora a nossa aula aqui, queria falar para vocês que a minha miniatura que eu coloquei no vídeo, o nosso template que eu coloquei no vídeo, ele é muito simbólico, tá? É uma pessoa indicando com o dedo indicador para vocês. O que isso quer dizer? Na nossa culpa, a gente tem que provar que a pessoa agiu com falta de cautela, com essa falta de dever de cuidado, salvo algumas exceções que a gente vai trabalhar mais para frente, em que existe, entre aspas, uma inversão do ônus da prova, e aí cabe a pessoa que agiu com culpa provar que foi decorrente de uma força maior, ou um caso fortuito, o motivo pelo qual ela não agiu com essa postura, tranquilo? Mas, só para deixar claro, só para vocês terem um conceito do caderno aí de vocês, a nossa culpa ela pode ser classificada, pode ser conceituada como conduta voluntária contrária ao dever de cuidado imposto pelo direito, com a produção de um evento danoso involuntário, porém previsto ou imprevisível. Então, é uma conduta voluntária, contrária ao dever de cuidado imposto pelo direito, com a produção de um evento danoso involuntário, porém previsto ou previsível. Quais são os nossos três elementos da conduta culposa? O primeiro elemento a gente já passou, que é a conduta voluntária com resultado involuntário, tranquilo? Nosso segundo elemento seria a previsão ou previsibilidade. E, finalmente, o nosso terceiro elemento, a falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção. Mais uma vez, na culpa não há intenção, mas há vontade. Não há conduta intencional, mas tensional. A vontade se dirige a um fim determinado, ok? Como no dolo, mas se dirige à conduta. Então, a vontade não se dirige a um fim determinado. No dolo, sim. Aí você vai ter aquela vontade se dirigindo a um fim determinado. É ação e resultado. Aqui na nossa culpa, não, tá? Aqui a gente vai se dirigir somente à conduta, tranquilo? A nossa conduta é voluntária, mas involuntário é o resultado. Então, nossa conduta é voluntária, o resultado é involuntário. Beleza? Então, enquanto no dolo o agente quer a conduta e quer o resultado, a causa e a consequência, na culpa a vontade não vai além da ação ou da omissão. O agente ele quer aquela conduta, não porém o resultado. Ele quer a causa, mas não quer o nosso efeito, tá? Então agora a gente vai trabalhar especificamente sobre esse segundo elemento, que é a previsão e a previsibilidade no elemento culpa, tranquilo? Então, embora involuntário, o resultado ele poderá ser previsto pelo agente. Previsto é o resultado que foi representado mentalmente antevisto, ou seja, o que é algo previsto? Quando você mentalmente antevê aquele resultado. Nesse caso, teremos a culpa com previsão ou consciente, que se avizinha do dolo, tá? Conforme já foi visto o elemento dolo. Extrema-se dele, todavia, pelo fato de não ser querido o resultado, muito embora previsto. Então, qual é a diferença dessa culpa nossa, que a gente vai chamar de culpa com previsão ou culpa consciente, desculpa, do dolo? É exatamente isso. Você, no dolo, você já tinha aquela conduta, já tinha aquele agir e já utilizava aquele agir para você atingir determinado resultado. Por isso que a nossa conduta, o dolo, ela já nasce lícita. Aqui, na culpa consciente, não. E aí está a distinção. Na nossa culpa consciente, desculpa, a gente, o fato não é querido pelo agente, o resultado não é querido pelo agente, muito embora ele seja previsto, mas não é o resultado que determinado agente tende a tensionar, tranquilo? Então, em sede do direito penal, o que não deixa de ter aplicação no campo da nossa responsabilidade civil, como a gente já falou, que na questão especificamente do ato ilícito, o dolo, para a gente aqui na responsabilidade civil não diferencia muito da seara penal, define-se a culpa consciente, como sendo aquela em que o agente prevê o resultado, mas acredita que sinceramente não ocorrerá. Tranquilo? Então, não sendo previsto o resultado, terá que, pelo menos, ser previsível. Então, por mais que aquele resultado não seja previsto, ele tem que ser sempre previsível. Se ele for imprevisível, a gente vai entrar num elemento específico que talvez afaste essa responsabilidade do agente. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso, tranquilo? Mas, se não for previsto, ele tem que ser previsível. Então, o que é essa questão da previsibilidade? É um limite mínimo da culpa. A previsibilidade entende-se como tal possibilidade de previsão. Embora não seja previsto, não antevisto, não representado mentalmente, o resultado poderia ter sido previsto e, consequentemente, evitado. Tá? Então, na culpa consciente,
a pessoa já está agindo, pode ser que aquilo aconteça, tá? Mas independentemente disso, eu vou estar agindo e dane-se. Aqui não, aqui a gente vai ter um mínimo de previsibilidade, tá? A gente vai ter o mínimo de previsão. Então, não sendo previsto o resultado, ele terá que ser pelo menos previsível. É o limite mínimo da culpa. Então, só se pode evitar o que se pode prever. Se você não puder prever, já era. A gente não tem a responsabilidade. Então, é previsível, é previsível aquilo que tem certo grau de probabilidade, de forma que, segundo as regras da experiência, é razoável prevê-lo. Só há o dever de evitar o dano que for razoável prever. Então a gente tem que ter em mente que a previsibilidade necessária para a configuração da culpa não é previsibilidade genérica, abstrata. Então sofre aquilo que se pode um dia acontecer, mas a previsibilidade específica, presente, atual, relativa às circunstâncias do momento da realização da conduta. O que isso quer dizer? Todo mundo sai de casa no dia a dia. Quer dizer, agora a gente não tem saído muito porque está todo mundo em isolamento social, está cumprindo quarentena. Mas a gente sabe que um dia, querendo ou não, a gente pode sair na rua e a gente pode morrer, pode ser atropelado. Se a gente sai numa cidade violenta e segura, a gente pode ser assaltado. Se eu vou viajar dirigindo um automóvel, eu posso sofrer um acidente. Então, são questões de previsibilidade genérica, mas isso não basta essa previsibilidade para configurar a culpa. É necessário que determinado acontecimento seja concretamente considerado, que pudesse ter sido previsto pela gente e, consequentemente, evitado. Se não foi possível prever a efetiva ocorrência do fato danoso, não haverá que se falar em previsibilidade. Então, a gente vai verificar, no nosso caso concreto, quando que isso vai se aplicar e quando isso não vai se aplicar. Tá? Então, há dois critérios de aferição dessa previsibilidade, o objetivo e o subjetivo. O primeiro, que é o objetivo, tem em vista a pessoa que age de boa fé ou, como alguns preferem, o padrão de homem médio, diligente e cauteloso. Então, no nosso critério objetivo de previsibilidade é essa cautela do homem médio, essa cautela da boa-fé objetiva, tranquilo? Então, diligente, cauteloso. Previsível é um resultado quando a previsão de seu advento pode ser exigida de um homem normal, do indivíduo de atenção e de diligências ordinárias. Já pelo critério subjetivo, a previsibilidade deve ser aferida tendo em vista as condições pessoais do sujeito, como idade, gênero, grau de cultura, etc. Então, a objetiva é uma questão mais social, correto? Da sociedade, do homem médio, do padrão de uma pessoa diligente, comum, e como que agiria em determinadas situações. E nosso critério subjetivo é mais específico ao intrínseco da pessoa. O grau de cultura, questão de idade, gênero, etc. Beleza? Então, não havendo previsibilidade, a gente está fora da culpa, tá? Dos limites da culpa. Já no terreno do caso fortuito ou da força maior, que a gente vai ver lá para frente, beleza? Então, ninguém pode responder por fato imprevisível, porque na realidade não lhe deu causa. Isso eu acredito que é uma decorrência lógica, mas preciso alertá-los, tranquilo? Então agora a gente vai trabalhar sobre a falta de cuidado. Mas se o resultado ele foi previsto, por que o agente não o evitou? Se era pelo menos previsível esse resultado, por que o agente não o previu e, consequente, também o evitou? A resposta para isso é singela para a nossa doutrina e para a nossa jurisprudência. Tá? Por quê? Porque faltou com a cautela devida. Ele violou aquele dever de cuidado que é da própria essência da culpa. Então, por isso, a gente vai sempre encontrar a falta de cautela, atenção, diligência ou cuidado como razão ou substrato final da culpa. Então, sem isso, não se pode imputar o fato ao agente a título de culpa sob pena de consagrar responsabilidade objetiva. Então, na responsabilidade objetiva, o nosso elemento culpa, ele não existe, né? Então ele não tem relevância nenhuma. Aqui pra gente, na nossa responsabilidade subjetiva, existe essa necessidade da gente encontrar a falta de cautela, atenção, diligência ou cuidado como razão ou substrato final da culpa, beleza? Então a gente não pode imputar o agente se a gente não encontrar esses elementos. Tranquilo? Então, vamos trabalhar sobre 3 conceitos que acho que vocês estão ansiosos para ouvirem, que é a nossa imprudência, negligência e imperícia, que vira e mexe a gente tem uma confusão desses 3 elementos. Eu vou passar para vocês de uma forma bem tranquila, bem básica, não tem muito segredo acerca desses 3 formas de manifestação. Por quê? Porque a falta de cautela, ela vai se exteriorizar de alguma forma. Ela vai se exteriorizar pela imprudência, da negligência ou da sua imperícia. Então,
não são espécies da culpa, tá? Não são espécies de culpa. Negligência, imprudência e imperícia. Não são espécies. Elas são formas de exteriorização da conduta culposa. Então, só para deixar claro, não são elementos, não são espécies, mas são formas de exteriorização da conduta culposa. Então vamos lá, especificamente. O que é imprudência? A imprudência é a falta de cautela ou cuidado por conduta comissiva, positiva por ação, ou seja, aquela vontade, né, aquela questão do agir, especificamente dito, tá? Nossa ação estrita, tá? Nossa postura positiva. Então, age com imprudência, por exemplo, o motorista que dirige em excesso de velocidade ou que avança o sinal vermelho. Beleza? Então, essa conduta ativa, essa postura positiva. Negligência é a mesma falta de cuidado, mas ao invés de uma ação estrita, né, essa postura ativa, vai ser uma postura negativa. O que isso quer dizer? Por conduta omissiva. Então, na negligência é a mesma falta da conduta da imprudência, mas ao invés da conduta ativa, a gente vai ter uma conduta omissiva, tranquilo? Então, haverá negligência, por exemplo, o veículo que não estiver em condições de trafegar por deficiência nos freios, pneus, etc. O médico que ele não toma os cuidados devidos ao fazer uma cirurgia ensejando a infecção do paciente, ou que lhe esquece, por exemplo, uma pinça no abdômen. Isso é negligente, tranquilo? A imperícia, que é a nossa última forma de exteriorização, nesse nosso caso que a gente está trabalhando hoje, ele vai decorrer, na realidade, da falta de habilidade no exercício de atividade técnica, caso em que se exige, de regra, maior cuidado ou cautela do agente. Como eu falei para vocês, conforme for a questão técnica, vai ter que ser ainda maior a questão da manifestação da cautela, tá? Então, na imperícia a gente vai ter essa falta de habilidade no exercício de determinada atividade técnica em que se exige um cuidado maior ou cautela do agente. Então, um exemplo de imperícia é o motorista que provoca o acidente por falta de habilitação. O erro médio, o grosseiro, também exemplifica a nossa imperícia. Beleza? Então, agora a gente vai trabalhar as espécies de culpa, culpa grave, leve e levíssima, e aí a gente vai avançar também para a culpa concorrente, etc. Só que para isso eu acho que hoje a gente já está suficiente de aula. Eu vou deixar esses elementos, essas videoaulas para vocês referentes à nossa aula de sexta-feira, tá? A nossa aula de sexta-feira do dia 27 de março. Então a gente está finalizando esse vídeo agora e aí na aula que vem a gente trabalha esses últimos elementos da nossa conduta culposa, que é o nosso primeiro degrau, vamos dizer assim, na nossa responsabilidade civil extracontratual subjetiva. Então, a gente finalizando a culpa na próxima aula, a gente vai avançar para o nexo causal e assim sucessivamente até atingir o dano. Tranquilo? Então, muito obrigado. Não sei quando vocês estão vendo essa aula. Novamente, eu peço desculpas por eventuais erros, enfim, tanto técnicos quanto na hora de falar. Como a gente, de novo, a gente não tem uma condição de ficar editando muito vídeo, a gente vai meio que no improviso e, querendo ou não, às vezes fica complicado, algumas palavras de fato elas acabam faltando, então muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me enviem. Também lembrando vocês, eu vou disponibilizar agora uma atividade lá no nosso portal do EAD, também vou disponibilizar essa atividade provavelmente no Jacad, mas eu vou avisar amplamente para vocês lá no nosso grupo, mas essa atividade ela tem que ser entregue na quinta-feira que vem, tá? Então essa atividade ela será fechada, eu acho que vamos combinar assim, então, na quinta-feira até meia-noite, até as 11h59, 23h59, da nossa próxima quinta-feira, vocês finalizam essa atividade e aí vocês me encaminham para a gente estar corrigindo. E aí eu queria combinar com vocês também algum dia para a gente estar realizando uma videoconferência, para a gente estar resolvendo essas questões ou até mesmo esclarecendo algumas dúvidas, eventuais dúvidas que surgirão com a resolução dessas questões ou dessas nossas videoaulas, tá? Então, gente, também quero pedir um pouquinho mais de paciência para vocês. Eu sei que a gente está trabalhando vários conceitos, é uma parte complicada, é a mesma coisa, vamos falar esdrúxulamente agora, mas a mesma coisa que aquela parte geral do nosso direito penal, que é uma parte bem complicada, são vários conceitos. Óbvio que eu não estou entrando especificamente nas várias modalidades de dolo, nas várias modalidades de culpa, estou passando um panorama geral, mas querendo ou não, é um panorama geral que trabalha assim, uma série de conceitos. Então,
uma dica que eu dou para vocês é vocês irem no nosso roteiro bibliográfico e destacar pelo menos uma frase de determinados conceitos. Por exemplo, o que seria dever de cuidado? Destaca. Previsão e previsibilidade, destaca. Então, façam isso que, querendo ou não, vai facilitar muito na hora de estudar. E lembre-se que meu objetivo aqui é que quando a gente chegar nos casos concretos, a gente vai conseguir solucionar sem maiores dificuldades, porque a gente teve essa base construída de uma forma conjunta, tranquilo? Então, muito obrigado, bom final de semana para vocês. Aproveitem do jeito que vai dar para aproveitar. Fiquem em casa, cumpram o que nossas autoridades, tanto em ordem mundial quanto aqui no nosso Ministério da Saúde, estão exigindo a nossa postura. E muito obrigado e até a próxima. Valeu!